Boa noite. Acabamos de entrar ao vivo nessa live e hoje com um tema muito importante que é possível ter uma família feliz? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. É um tema atual e você já pode ir entrando, participando com a gente. Com certeza vai ser uma noite muito abençoada. Deus abençoe a vida da Beth, a vida da Mônica. Que vocês sejam abençoadas pelo Senhor. Nós tivemos uma live há 15 dias atrás sobre educação dos filhos. E foi muito importante, foi muito enriquecedora. A gente teve um feedback muito importante, as pessoas nos ligaram, nos mandaram mensagem, que foi muito bom a live, que aprenderam bastante. E com certeza, hoje também nós vamos aprender mais e nós seremos edificados através dessa live. É possível ter uma família feliz? Para muitas pessoas, talvez a resposta seria não. Para outras pessoas, talvez a resposta seria sim. E outras pessoas estão, com certeza, no meio termo. Sim, não, às vezes, talvez. Mas nós vamos entender que é possível ter uma família feliz, ter um lar estruturado. Não existe família perfeita, não existe filhos perfeitos, não existe pais perfeitos, mas é possível a gente ter uma família feliz. E a base da felicidade da nossa família é Deus. A gente fazendo uso das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Assim, a nossa família pode ser uma família feliz. Então você que já entrou, compartilha essa live, chame mais alguém para participar com a gente, para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas. Deus abençoe a vida da Mônica, da Edilamar, a vida da Gisele, que Deus abençoe a família de vocês de uma forma toda especial. Nós já estamos aguardando a nossa convidada de hoje, que é a Jocely Valadares, lá de Viçosa. E ela vai estar interagindo com a gente daqui a pouquinho sobre esse tema que é muito importante. Boa noite, Natália. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família também. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser mandar aqui pra gente, pode ficar à vontade. Lembrando que nós estamos vivendo grandes desafios nesses últimos dias. Estão sendo momentos das famílias estarem mais próximas, mais reunidas, mais unidas, né? E outras famílias têm encontrado dificuldade para ficarem juntas nesse momento, porque estão conhecendo a personalidade um do outro. Muitas pessoas têm mandado mensagem, têm falado que estão se descobrindo enquanto família, neste momento de pandemia, onde todo mundo teve que ficar dentro de casa, ali, junto. E estão mandando mensagem e dizendo que está sendo um momento de grandes desafios, né? A gente sabe que ter uma família unida, uma família coesa, não é fácil, é difícil, porque a personalidade de todos os membros da família é diferente. Ninguém tem a mesma personalidade. E lidar com o outro, com a diferença do outro, não é fácil, é difícil. Mas é possível a partir do momento que a gente decide ter uma família feliz, uma família estruturada.
Quero deixar aqui meu boa noite também para a Leila, que acabou de entrar. Deus abençoe sua vida, Leila. Nós já estamos aguardando aqui a Jocely, que daqui a pouco vai estar com a gente. A gente tem visto também muitas pessoas dizendo que é muito desafiador, né? Estar cuidando dos filhos neste momento de pandemia, né? Nós até fizemos uma live na semana passada, onde a gente retratou sobre isso, sobre a educação dos filhos, sobre a educação de qualidade, que é possível sim ter uma educação de qualidade. A partir do momento que a gente tem a Bíblia Sagrada como a nossa base de fé e conduta, e a família também tenha princípios norteadores para ajudar ali, né, nesses desafios que vem acontecendo. A Jocely acabou de entrar, estou aguardando ela me enviar aqui a solicitação para nós começarmos já esse tema de hoje. É possível ter uma família feliz? Comente aí pra gente se é possível ter uma família feliz. Uma boa noite também para o Fernando, que acabou de entrar, para minha avó Maria Vieira, também para minha cunhada Sâmara. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. A paz do Senhor, Jocely. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Graças a Deus. Está me ouvindo bem? Estou. Comenta aí, gente, se vocês estão ouvindo bem a gente, se está chegando beleza o som aí. Daqui eu estou pronta, tá? A hora que você quiser começar. Então, Jocely, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não te conhecem, falasse um pouquinho de você para eles. Ok. Paz do Senhor a todos, boa noite. Eu sou Jocely, mais conhecida hoje como a pastora Jocely. Meu esposo é pastor na Assembleia de Deus aqui em Viçosa, Minas mesmo. E a gente tem, ao longo dos anos, trabalhado com família, não só na nossa igreja, procurando dar assistência aos nossos irmãos, mas também em alguns lugares aonde Deus tem nos levado, e isso partiu de uma necessidade que a gente vem observando desde muito tempo sobre as questões familiares que têm trazido hoje muitas dificuldades. Então, é um assunto que a gente sempre aborda, sempre fala, até porque eu creio que há uma ação muito forte nos meios de comunicação, nas mídias, nas escolas, né? Em todo lugar onde há alguma oportunidade de formação de opinião, a gente observa que os valores da família eles têm sido muito deturpados. Então, em virtude disso, eu acho muito necessário que a gente esteja falando, né, sobre esse assunto, porque é preciso que as pessoas tenham consciência daquilo, à luz da Bíblia, aquilo que deve ser uma família, e também se preparem para responder a todas essas coisas que hoje se manifestam diariamente, de todas as formas, para minar, né, os valores
e a importância da família, daquela família traçada pelo Senhor, né? Aquele padrão bíblico de família. Então, eu acho muito importante falarmos sobre isso. Sim, é um tema bem atual, né? E nós estamos vendo que a todo tempo a família tem sido bombardeada e isso não começou agora, já faz tempo que a família vem sofrendo grandes crises aí. E nós, enquanto cristãos, enquanto profissionais da saúde, precisamos nos posicionar com relação a isso e para ajudar outras pessoas também que estão aí nessa grande guerra, nessa batalha de ter uma família feliz. E o nosso grande tema hoje é possível ter uma família feliz? Então nós vamos buscar algumas respostas para essa pergunta hoje. Para a gente começar essa live, começar a entrar neste assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, irmã Jocely, que é o seguinte: qual o papel do marido para que a família seja uma família feliz? Ok. Eu quero começar dizendo que a gente precisa ser bem consciente sobre o que é uma família feliz. Uma família feliz não é uma família perfeita. Uma família feliz também não é uma família onde tudo dá certo, onde não tem problemas, tudo, né, vida financeira, saúde, emprego, sonhos, projetos, tudo acontece. Não é assim. Muitas vezes, uma família feliz, ela até vai fugir do padrão de felicidade que o mundo prega, que o mundo faz. Então, eu creio, você colocou aí o papel, né, do marido, depois da esposa, dos filhos. Eu acredito que, para que uma família seja feliz, ela precisa que cada um dos seus componentes estejam comprometidos com essa felicidade. E aí entra esse papel, né? No caso aqui, você me pergunta o papel do marido. Interessante que eu queria falar isso à luz da Bíblia, e à luz da Bíblia fica muito claro qual é o papel do marido, né? O marido, ele, segundo os ensinamentos de Paulo, ele é o cabeça. Ele deveria ser o homem disposto a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele deve ser o provedor e ele deve ser o protetor. É evidente que é um grande desafio para qualquer pessoa. Só amar como Cristo amou já é extremamente desafiador, porque não é qualquer amor. O amor de Cristo é, antes de qualquer coisa, um amor sacrificial, né? Jesus não amou correspondendo a um amor. Jesus amou sem ser amado. Então, eu considero que para um homem trazer felicidade para o seu lar, ele tem que estar disposto a um sacrifício muito grande. E eu creio que hoje, uma das dificuldades que a gente tem tido é exatamente essa. As pessoas querem muito, tanto homem como mulher, querem muito uma felicidade fácil, né? Como se a gente apertasse o botão do micro-ondas e com 5 minutos uma comida congelada tivesse a ponto de ser, né? Já posso comer porque está quentinha, está saborosa. Então, o que o homem deve fazer? O cabeça, na verdade, é algo que precisa ser aprendido, né? O cabeça não é o homem que dita regras, é cheio de autoridade no sentido assim, de não ouvir ninguém, de não respeitar a opinião da sua esposa, mas é o homem que inspira respeito. Na verdade, ninguém respeita ninguém porque esse alguém grita, porque esse alguém dita ordens, ninguém respeita ninguém porque essa pessoa é bravo, ele castiga. Você pode ter medo e não ter respeito. Não, o marido, ele sendo cabeça, ele é alguém que precisa ter uma vida, assim, tão transparente, tão verdadeira, que a sua família, sua esposa, seus filhos, né, no caso do pai, naturalmente eles vão
olhar para esse pai ou para esse marido e tecer um respeito e também ver nele essa pessoa preocupada com a provisão do alimento, da casa. Hoje, a gente vive uma realidade muito diferente dos tempos bíblicos. As mulheres hoje saem, trabalham, ajudam né, na provisão da casa no geral, alimentos e despesas em gerais. Porém, o homem precisa entender que essa é uma parte que cabe a ele. Um homem que, por exemplo, ele não trabalha, e ele não trabalha porque ele é irresponsável, dificilmente ele vai conseguir promover felicidade na casa dele. Não é? Um homem que grita, que xinga, que impõe a sua opinião, dificilmente ele vai conseguir manter a felicidade. Ele vai criar um ambiente hostil. Essa mulher pode até fazer o que ele quer, ela pode até, entre aspas, se submeter, mas isso não é feito espontaneamente, não promove alegria. Essa família vai ficar cheia de marcas, de angústias, haverá discussões, e é um ambiente de constante discórdia. Então, eu creio que o papel do homem, quando você fala aqui, né? O papel do marido, do homem, para gerar felicidade. Não tem nada pronto, gente. É um exercício diário. Acho que todos os aspectos aí a gente vai ter que falar sobre isso. É um exercício diário, né? O marido ele vai precisar diariamente aprender a amar. Amar é um exercício. Eu decido amar e eu vou amando, e eu vou decidindo, e eu vou repetindo isso, né? Porque as pessoas hoje dizem assim, o amor acabou. Na verdade, o amor acaba para quem não cultiva, né? Fica estagnado. Então, eu creio que o papel do marido no casamento, na família, é esse. É promover esse aconchego. Não é fácil, não tem nenhum botãozinho que a gente aperta e dá tudo certo. É um exercício cotidiano, reaprender, estar assim atento às necessidades da casa, amar essa esposa como Cristo amou. Veja bem como Cristo cuida da igreja. Cristo está atento às necessidades da igreja. Então, um homem que se dispõe a praticar esse tipo de amor, eu creio que ele vai criar na sua casa um ambiente de felicidade. Sim, com certeza. O grande desafio do marido, do esposo, é o amor, né? Então, esse promover a felicidade no lar exige muito desse homem. E exige o que dele? O amor. Porque a dificuldade do homem está justamente nisso, está no amar, né? Daqui a pouco a gente vai partir para as mulheres são mais dóceis, são mais aconchegantes, têm uma facilidade maior para promover a felicidade no lar. Então, eu acredito que para ter uma família feliz, o ponto principal, a gente pode dizer que a ponta do iceberg vai precisar começar com os homens, né? Essa tarefa vai demandar muito no papel deles. Para ter uma família feliz, um lar feliz, vai demandar muito no papel do homem, porque a dificuldade deles é justamente essa que você acabou de dizer, de amar, né? O grande desafio. Então, se a gente tiver um homem disposto a aprender esse ofício de amar, porque amar também é uma decisão, com certeza nós vamos ter famílias felizes. Exatamente. E agora, nós complementando isso. Sim. Complementando isso, eu queria só dizer o seguinte: esse amor é um amor que deve ser exercido. Ele não é um amor assim, olha, eu te amo, sem atitudes. Esse amor, ele é mais do que eu te amo, é mais do que presente, é mais do que levar para passear. É um exercício no cotidiano, porque quando a gente está num ambiente de festa, num dia de alegria, numa comemoração do dia especial, todo mundo pode dizer eu te amo com muita facilidade, mas esse amor que o Senhor Deus orientou os homens que amassem, é o amor
cotidiano, é amar todos os dias, é amar a mulher que tem todas as suas limitações e continua sendo amada. É claro que o homem ele não tem essa responsabilidade sozinho, porque quando a gente vai falar da mulher, eu vejo que Deus ele tratou exatamente com as nossas dificuldades, né? Então, o amor do homem é algo assim, que eu creio que quando um homem decide casar com uma mulher porque ele a ama, na verdade, ele está começando a desenvolver o amor. Ao longo de 20 anos, 40, 50 anos, esse homem vai ter uma medida diferente de amor e um entendimento diferente de amor. Entendeu? Sim. Então agora nós vamos partir um pouquinho para falar qual é o papel da esposa ou da mulher para que a família seja uma família feliz. Ok. Da mesma forma que Paulo fala sobre a questão do homem amar a esposa, e eu acho isso pesado, acho isso tanto que se tornou um mandamento, né? Paulo está ali orientando. Então, não era uma coisa fácil, porque se fosse fácil, não haveria uma orientação tão séria a esse respeito. Para a mulher, a Bíblia diz que ela deve ser submissa. E eu pergunto aí, né, a cada uma de nós, no mundo que nós estamos vivendo, com valores tão deturpados a respeito de tudo, submissão é algo que as pessoas têm dificuldade até com uma palavra. Então, por que o Senhor nos orientou a ser submissa? Falando um pouquinho, a gente não tem tempo suficiente para abordar o que é a submissão, mas a submissão ela não quer dizer que você não tenha direito de pensar, de dar sua opinião, não é uma pessoa ignorante, sem conhecimento, uma pessoa, uma mulher lá, aquela velha Amélia, né, que só trabalha, que só fica em casa. Não, a submissão também é algo a ser aprendido. Eu sou uma mulher, eu sou inteligente, eu estudo, eu posso ter uma profissão, eu posso, às vezes até ter um salário melhor do que o meu marido. Hoje isso acontece muito, mas o meu papel cristão é de me submeter. Ou seja, quando você pensa no papel da mulher, de acordo com aquilo que que Deus falou, lá no Éden, far-lhe-ei uma ajudadora. Se eu entendo que o meu papel é de ajudar, é de ser suporte, é de estar ao lado, é de crescer junto, eu penso que eu não tenho dificuldade com a submissão. Hoje, eu vejo que as mulheres são muito influenciadas pelo sistema. E o sistema é maligno, né? O sistema diz que ninguém... eu sou eu faço minhas regras, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. E a questão da submissão não é questão de mandar. Porque, na verdade, quando você abre Efésios para ler sobre essas questões do marido e da mulher, dessa orientação de Deus, você vai perceber que o texto ele não começa quando ele fala sobre homens amar e mulheres serem sujeitos. Na verdade, ele começa quando Paulo fala assim, sede sujeitos uns aos outros. Se um homem ama uma mulher de verdade, ele se sujeita. E se uma mulher se sujeita a um homem de verdade, é porque ela ama. Entendeu? Então, na verdade, é um conjunto de situações que vai promovendo na gente esse entendimento. Então, aí, o que acontece? Não tem competição, não é verdade? Se a mulher, ela se estudou, ou ela conseguiu uma posição melhor do que o marido, ela não se sente acima dele. O papel dentro do lar permanece o mesmo. Ela é administradora da casa, ela entende que ela precisa estar ali, porque aquele papel que ela faz tem uma função muito grande na vida familiar. Eu observo, Eula, que, por exemplo, Sim. Quando eu viajo, hoje meus filhos já têm... Meu filho mais novo está com 18 anos. Quando eu viajo, eu observo que é como se faltasse dentro de casa uma peça muito importante para o andamento da minha família. Entendeu? Sim. Todo mundo come, todo mundo toma banho, todo mundo vai para a escola,
faz tudo que tem que fazer, mas eles ficam desorientados. Por quê? Porque faltou uma peça. E a mulher, ela tem que entender isso e não sentir que isso é uma coisa pesada. A responsabilidade é grande, mas se o Senhor nos colocou nessa posição, certamente Ele também nos dá graça para exercermos isso, entendeu? Então eu não vejo, Jocely, eu não vejo a submissão como um problema. Talvez porque eu tenho um marido que também cumpre o papel dele. Eu concordo que uma mulher que não se sinta amada, ou que o marido não cumpra o seu papel, talvez ela tenha dificuldades em exercer submissão. Porque um homem que ama uma mulher, que ama de verdade, esse homem nunca vai humilhar, ignorar, desprezar, não é verdade? Então, se uma mulher é amada, ela não tem dificuldade em devolver a submissão. Então, o papel da mulher, na minha compreensão, para fazer com que sua casa, seu lar, sua família seja feliz. De novo, eu vou dizer, não tem nada que você fala, eu vou aplicar esse método. Aliás, o que dá certo para mim, talvez não dê certo para você. Temos a orientação bíblica, e a partir daí, vamos conhecendo um ao outro. Talvez você possa lidar com seu ou seus futuros filhos de uma frase, não dá certo na minha casa. Mas o princípio é o mesmo, entendeu? O marido que ama a esposa. Cada mulher tem o seu jeito, cada homem tem o seu jeito. De repente, tem uma pessoa que é muito melindrosa, tem uma pessoa que é muito explosiva. Então, quando a gente começa a entender o nosso papel, então eu digo assim, essa ajudadora, eu preciso com isso. Mas se me orienta, nós estamos falando aqui num plano cristão, do mesmo jeito que eu vou orar para o Senhor me ajudar a ter fé, me ajudar a não mentir, me ajudar a ser honesta em tudo, eu também posso levar isso no altar da oração. Então, eu acho que o caminho, eu creio que o caminho de uma mulher, que a mulher deve traçar para que a sua casa seja uma casa feliz, é isso, ela cumprir a palavra. E quando você começa a ter esse papel, né, você não vai ficar valorizando as coisas que não têm importância. Por exemplo, de repente, se eu começar a conviver com você, nós vamos descobrir coisas entre nós duas que você não vai gostar tanto. Poxa, não imaginava que a Jocely fizesse isso. E eu da mesma forma. Porém, eu penso assim, se eu tenho um carinho por você, uma admiração, tenho por você, é uma coisa legal, sincera, eu não vou ficar olhando você e procurando essas dificuldades suas. Eu vou olhar para você e vou procurar os pontos positivos. Aí eu sei que a Eula, nisso aqui, ela tem essa dificuldade, mas ela tem isso, isso, isso e isso, que é tão bom conviver com ela. Então, na família, se você ficar procurando defeito em filho, em marido, você vai achar os montes. Mas aí, se você não relevar tanto as coisas mais difíceis e você aprender aquela prática do elogio, do reconhecimento, do incentivo, do encorajamento, aí eu creio que a gente começa a criar um ambiente satisfatório, um ambiente de paz. Porque toda vez que você comete um erro, seu marido te dá uma palavra dura, ou toda vez que ele comete um erro, você faz uma crítica, dificilmente esse ambiente de família vai ter felicidade. Né? Então, a felicidade, para mim, ela não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é posição que você constrói com a sua realidade, procurando fazer a vida da outra pessoa melhor. E acho que aí não tem como errar. Se eu tentar fazer a sua vida ser melhor, não tem como você não ser feliz. Né? A gente acabou de falar um pouquinho sobre o papel do marido, e agora falando sobre o papel da mulher, da esposa, a gente... O meu som... né? E se faltar
em um, o outro precisa complementar. Porque casamento, Muito entendendo o que você está falando. eu estou dizendo que o casamento é uma via de mão dupla. Seja feliz. O papel da mulher. E uma coisa que eu achei muito importante sobre o que você está dizendo, Eu não estou ouvindo, Eula, está cortando muito a sua transmissão. o que eu achei muito importante foi a questão que você tratou sobre a hostilidade. Quem está ouvindo a live, tá dando para ouvir o que eu estou dizendo ou não? No meu caso aqui está cortando bastante o que você está falando. Tá bom, vou aguardar aqui ver o posicionamento de quem está ouvindo. Então, o que eu estava dizendo, irmã Jocely, sobre as questões que você tratou da hostilidade, né? Quando se tenta ali encontrar tantos defeitos a ponto que esquece de priorizar a harmonia no lar, né? Então, isso faz com que muitos casais entrem em atrito e a família se torne totalmente uma família infeliz, né? Porque o marido tenta achar o defeito da mulher, a mulher tenta achar o defeito do marido e nenhum dos dois se encontram ali para equilibrar, né, o relacionamento e encontrar as qualidades para que o casamento dê certo. Então, se uma família tem muita hostilidade dentro dela, essa família não vai ser uma família feliz. Então, a gente tem que ponderar, né, os comportamentos. E todo mundo, uma hora ou outra, vai ter um comportamento defeituoso, um comportamento que vai deixar o parceiro ou o filho triste, mas a gente não pode se apegar a isso, porque existem coisas que são muito mais importantes para o bom funcionamento da família, para que a família seja verdadeiramente uma família feliz, né? E um ponto que eu achei muito importante também é a questão da riqueza material, porque tem muitos casais, muitas famílias que priorizam tanto o construir materialmente que esquece de construir as emoções, esquece de ser empáticos uns com os outros, preocupados demais em talvez dar um futuro de qualidade para o filho, ou fazer o famoso pé de meia para os filhos, né? E esquece de viver o que a vida tem de melhor, né? Que é o bom relacionamento entre as pessoas. Eula, eu penso que uma das grandes dificuldades dos casamentos hoje, dos relacionamentos, das famílias, é porque nós estamos indo na direção errada. Veja bem, isso é uma coisa do conhecimento de todos. É muito comum você encontrar pessoas que têm dois empregos. Por quê? Para trazer conforto para casa, né? Horas e horas de trabalho para dar conforto à família. E ele não percebe, e ela não percebe, que esse tempo que ele passa fora, ele se afasta da família. Então, eu mesmo conheço uma pessoa bem próxima da minha família, ela trabalha na área da saúde e tem dois empregos. Então, ela trabalha uma noite toda, sai correndo daquele emprego, vai para o outro, trabalha o dia todo. Aí dorme aquela noite em casa, no outro dia ela levanta cedo, por causa daqueles horários todos. E aí, quando ela está em casa, ela só dorme. Por quê? Porque ela está muito cansada. Então, ela não vê o filho que não está bem, a esposa que está chateada, um problema, porque a gente não tem problemas só internos. Nós temos também situações de fora que afetam o nosso relacionamento familiar. Quando você está perto, você está junto, você está ali comungando de tudo que está acontecendo, é muito mais fácil eu perceber que o meu filho chegou da escola,
e que ele não estava bem, que ele não está correspondendo àquilo que ele deveria fazer. Agora, se eu estou constantemente fora, trabalhando para trazer alguma coisa para dentro, nós corremos o risco de, quando eu trouxer isso que eu estou lutando tanto, eu não tenho mais família. Outra coisa que eu vejo assim, muito, assim, eu vejo muito, é que hoje as pessoas vivem em função do ter e não do ser, né? Então, eu preciso ter alguma coisa para ter um destaque, um lugar na sociedade, uma influência na família de origem. Então, de repente, as pessoas perderam a capacidade de compreender o que tem importância. Nessa vida da gente, de pastor, de liderança, o que eu tenho observado? Não é tudo, nada é assim, regra, né? Tudo tem as suas variações. Mas eu já observei uma capacidade muito maior nas pessoas bem mais simples de exercer compaixão, amor, misericórdia, companheirismo, perdão nas pessoas que têm menos do que nas pessoas que têm mais. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu estou dizendo que as pessoas que têm menos, eles são mais sensíveis, eles são, às vezes... Lógico, tem gente que é louco mesmo, né? A cabeça é totalmente fora daquilo que deveria. Mas eu digo assim, que às vezes as pessoas, eles adquirem tanta coisa que são tomados de soberba, de orgulho. Então, se o marido ou se a esposa não consegue acompanhar aquele nível de inteligência, aquela pessoa é humilhada, aquela pessoa é desprezada. Então, eu vejo que uma prática assim na vida das pessoas hoje. Em Viçosa, nós temos uma realidade, né? Uma cidade universitária. Então, aqui, se você tem um curso universitário, se você é um mestrando, você é um doutorando, você é uma pessoa de alto nível. E eu já vi muito próximo aqui, pessoas da igreja, amigos da gente, que casou alguém que não vinha de uma família com tanta capacidade de estudo, de conhecimento, e o casamento não deu certo. Na verdade, porque as pessoas valorizaram muito mais essa aparência, aquilo que os outros veem, aquilo que eu sou, o nome que eu tenho, do que aquilo que é construído. Quando você fecha a porta da sua casa, da porta para dentro, não adianta você ser médico, engenheiro, não é? Você tem que ser marido, esposa. Não adianta você ser a melhor professora, o melhor professor, a pessoa mais rica, se você não sabe lidar com aquelas coisas melindrosas de toda a casa. Não adianta eu dar aos meus filhos o melhor colégio, as melhores roupas, tudo do melhor, se eu não consigo observar que eu tenho um filho que está entrando por um caminho que não é legal, se essa criança, esse menino, esse adolescente, ele está se afastando da família. Quer dizer, eu posso cobrir Disney, posso dar tudo. E, no fundo, o que ele mais queria, que não compra, não está na loja para vender, eu não consigo oferecer. Então, eu acho que esse é um dos graves problemas que tem feito as famílias hoje sofrer muito e não viver a felicidade que deveria. Eu penso assim. Sim, com certeza. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o papel dos filhos para se ter uma família feliz? Sim. Esse tão desafiador quanto os outros dois, né? Num tempo em que a honra, né? A honra ficou algo sem importância. A Bíblia diz, tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando à luz da Bíblia. Se eu quiser viver muito, se eu quiser ser abençoada, se eu quiser ser feliz, só tem um jeito, honrar o pai e a mãe, né? É o mandamento com promessa. E o que a gente menos vê hoje é a questão da honra. Veja bem, o filho que honra o pai, ele não honra o pai porque o pai está 100% certo. Né? Ele não honra o pai. Por exemplo, se eu sou um cristão, o meu pai não é cristão, aí eu não posso honrar meu pai. Posso honrar. Eu não preciso ter as mesmas práticas que ele. Né? Se meu pai decidiu, minha mãe decidiu ter uma vida contrária aos princípios que eu tenho pela palavra,
mas eu posso honrá-los. Não envergonhá-los, né? Não expor a minha família. Isso, na verdade, Eula, tudo é muito simples, a gente é que complica muito, não é verdade? É, Eu acho que o que mais honra o pai, por mais, eu tenho filhos, que uma conquista financeira do meu filho me faça muito bem. Vamos dizer assim, se o meu filho fez um curso, formou, isso vai me honrar, vai me dar muita alegria. Porém, não é isso que mais os pais esperam dos filhos. A gente espera que os filhos sejam obedientes, que sejam homens e mulheres de bem, que eles levem a sério aquilo que aprenderam dentro de casa. E eu vejo hoje que os filhos têm dificuldade em honrar. Claro que tem aquela fase do adolescente que ele acha que sabe tudo e tal, depois passa e ele descobre que ele não é, ele precisa muito do pai. Mas nós temos muita gente que ele deixa de ser adolescente, passa a ser adulto e ele continua não honrando, não reconhece, ou às vezes um pai simples que assim sacrificou a vida para que o filho tivesse alguma coisa e depois esse pai não é nem lembrado, não é. Então, acho que isso não tem como haver felicidade. Aconteceu aqui, eu vou falar rapidinho, aqui em Viçosa aconteceu uma situação com uma pessoa, morador de uma zona rural, aqui da nossa região, o filho dele passou na UFV e veio estudar. E esse pai fazia assim, muito sacrifício na roça para manter esse filho aqui. E aí passou um ano, 2, 3, 5, 6, 7, e nada desse moço se formar. Um dia, esse homem que mal sabia ler, ele veio a Viçosa e, trazido por um vizinho, foram até a universidade e procurar saber por que aquele rapaz não se formava. Quando eles chegaram lá, depois de muita batalha, até conseguir as informações, descobriram que aquele rapaz, na verdade, já tinha sido expulso, vou dizer assim, há 2 ou 3 anos, porque ele nunca estudou, na verdade. E aí esse pai voltou, e quando ele chegou em casa, lá na roça, ele teve um infarto fulminante e morreu. Então, você vê, foi uma desonra muito grande. Esse filho não era ladrão, esse filho nunca matou ninguém, ele teve esse comportamento, ele mentiu, ele enganou, o pai se sacrificando, então a frustração foi tão grande que matou aquele pai. Então, quando eu falo da honra, eu estou falando disso, de trazer, dos filhos trazerem para os seus pais, respeito, né? Verdade. Não tem nada melhor na vida do que você saber assim, não, meu filho falou isso, eu posso confiar que isso é verdade. Então, a honra, ela não é só você estudar muito e dar prazer ao seu pai, porque você se tornou alguém muito importante na sociedade. É aquilo que você é no dia a dia. Você pode ser milionário, mas se você for uma pessoa de índole má, você não está honrando a sua família. Eu creio que os filhos podem contribuir com a felicidade da família, honrando sempre. Minha mãe hoje tem 90 anos, ela mora comigo. Eu confesso a você que é desafiador você conviver com uma pessoa nessa idade que pensa diferente, sente diferente, tudo para ele é diferente. Então, a gente, quando honra, não quer dizer que você não veja as dificuldades, que você não tenha algum momento até uma dificuldade com alguma situação, mas você não vai desprezar, você não vai pegar essa pessoa, vai jogar fora, vai pular no asilo, ou não, você vai cuidar, porque você aquilo é parte de você, sua família. Então, é um exemplo que eu estou dando. E hoje há muita dificuldade com a obediência, né? Por exemplo, eu estava ouvindo outro dia o pastor Cláudio Duarte falar, e ele falou que a fala dos adolescentes hoje é depois. Faz isso depois. Vamos lá depois. É tudo depois. Então, essas coisas, elas vão trazendo tantas dificuldades no relacionamento, e você vai vendo assim, os pais vão ficando estressados, isso acaba trazendo muitas discussões, desavenças. Essa é uma questão que desonra, não é? Por quê? Porque o adolescente ele tem dificuldade em receber ordem, cumprir ordem.
Então, ele não consegue honrar uma coisa mínima. Tipo, vai ali, arruma a sua cama, sei lá, vai ali, faz tal coisa, ele não vai, não faz. São pequenos detalhes. Eu creio que a felicidade de uma família, ela nunca está em coisas grandes, ela está nos detalhes do dia a dia. É verdade. Nós tivemos uma live aqui com o pastor Odiel e a Rose Laura, e a gente. O grande problema hoje, principalmente dos pais, é colocar limites, né? É ter autoridade dentro do lar. E com essa falta de limite, com essa falta de autoridade de parte dos pais, os adolescentes principalmente, né? Tem feito coisas que a gente não acredita, tem tido atitudes que a gente não acredita, né, que um adolescente tem capacidade de fazer aquilo. E principalmente quando se trata de pai. Quando a gente vê uma situação acontecendo, a gente fala assim, meu Deus do céu, como pode um menino de 12, 13 anos fazer isso com o pai ou com a mãe? Então, o filho, a filha, tem um papel fundamental também para que a família seja feliz. Não é só a mãe, não é só o pai. Como você disse da questão da honra. Se todos os filhos se disponibilizar a honrar, com certeza, meu pai, quero honrar minha mãe, eu não vou trazer desgosto para minha família. Eu não vou ter uma atitude que vai deixar a minha família triste, vai deixar a minha família amargurada com a situação. Então, se eu procuro honrar, com certeza eu vou praticar coisas que darão orgulho para o meu pai nessa vida mesmo, honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa, né? Todo filho que honra o pai, que honra a mãe, ele tem uma vida prolongada e ele tem uma vida saudável, né? Porque quando a gente aceita as regras, a gente aceita os limites, né? E como filha, eu posso dizer isso. Eu sempre procurei obedecer meu pai, sempre procurei obedecer a minha mãe, e eu posso dizer com toda clareza que eu não me arrependo em momento algum, porque hoje eu sou um adulto saudável. Limites, regras ajudaram a construir a minha personalidade, a pessoa que eu sou, e principalmente por ter sido criada num lar evangélico. Então é muito importante. Sabe, Eula, Sim. Uma coisa que eu penso muito é que hoje nós perdemos a noção do que é a palavra amor. Porque eu amo, eu não corrijo. Porque eu amo, não disciplino. Porque eu amo, eu aceito tudo. Então, isso começa muito cedo. Por exemplo, esses dias eu estava perto de alguém com uma criança, e aí colocaram a comida na mesa. A criança tem 5 anos. Vamos comer. Eu não vou comer. Vamos comer, eu não vou comer. Mãe, comer, aquela briga, uma criança de 5 anos. Por fim, a criança não comeu, a mãe aplicou um castigo, colocou lá num quarto separado por uns 10 minutos. Quando ele tinha 10 minutos que estava lá, ela foi lá e disse assim, você está triste com a mamãe? Porque a mamãe te colocou no quarto, não era quarto escuro, não era nada, tudo iluminado, porta aberta, não tinha nada, só pôs ele sentado lá numa cadeira. E aí ele disse, aí ela falou para ele assim, pode fazer para você não ficar mais com raiva da mamãe. Mamãe não quer que você fique com raiva. Aí ele, mas para eu comer, sim, se sujeitando. Aí ele falou, olha, eu quero tomar Coca-Cola. Então ela foi lá e encheu um copo enorme. Ele falou, esse copo é pequeno, eu quero outro. Então ela permitiu que não comesse, falasse todas e depois ela deixou ele tomar acho que quase 1 litro de Coca-Cola. Então eu fiquei olhando para aquilo, no momento eu não podia falar, no momento não era propício, mas eu fiquei pensando, quando esse garoto tiver 10 anos, ele vai bater nela, não é?
Um menino de 5 Entendi. anos não pode falar para você que na hora do almoço ele não vai comer, ou da janta ele não vai comer, porque ele não quer comer, e ele vai tomar 1 litro, não é 1 litro, mas quase 1 litro, né? Força de expressão, de Coca-Cola. E depois que você aplicou uma disciplina de 10 minutos sentado num ambiente separado, você vir perguntar o que, que você faz para essa criança não ficar triste com você. Entendeu? Então, hoje, eu acho que as pessoas, elas perderam a essência, a noção do que é amor. O amor, ele traz disciplina. Disciplina, porque você falou aí da questão do limite, da disciplina, né? Quantos nãos nós ouvimos? Meu Deus, ao longo da minha infância e juventude, meu pai falou muito mais não do que sim. Eu não fiquei doida, eu não fiquei doente, sou uma pessoa normal, né? Dentro do possível. Então, assim, isso não feriu a minha moral, isso não me diminuiu, porque o não era um não necessário, não pode agora. Então, aí os pais não fazem. Aí, quando você vê esses adolescentes e jovens, eles saem para trabalhar, para a escola, para a vida, para os relacionamentos. Aí, quando o relacionamento não dá certo, o que, que eles fazem? Eles tomam remédio para morrer, eles, né, tentam contra a própria vida, eles partem para usar drogas, eles se revoltam. Por quê? Porque ele foi criado num ambiente onde ele é o rei. É ele que dita as ordens, é ele que dita as regras. Então, e a gente pensa que isso é amor, isso não é amor, né? Porque o amor, acima de tudo, ele tem disciplina. Ô, Jocely, o nosso tempo já está acabando e a gente tem 8 minutinhos para a gente concluir aí esse assunto. Então, finalizando aqui, é possível ter uma família feliz? Qual o recado que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Olha, é possível, é possível, é possível. Agora, depende do que você entende por felicidade. Eu fiz agora, em mês passado, 25 anos de casamento. Se você me perguntar se tudo que eu queria já aconteceu, não. Se tudo que eu tinha vontade, eu tenho vontade de ter, eu tenho, não. Mas o que nós construímos tem sido suficiente para a gente ser feliz. É possível ser feliz. Qual é o recado, qual o conselho que eu deixaria? Ame, derrame amor, exija menos, né? Exija menos. Quando a gente é imaturo, a gente exige demais. A gente quer um marido perfeito, uma esposa perfeita. Exige menos, doe mais, né? Pratique aquele versículo que Jesus disse: aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiros, né? Se eu quero respeito, eu preciso respeitar. Se eu quero que alguém olhe para mim, me valorize, eu preciso aprender a valorizar. E colocar Deus no meio, no centro, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Para os cristãos, acho que um dos veios muito importante da felicidade na família é Jesus ser o centro, resolvermos nossas coisas com oração, sensatos, dominarmos o nosso eu, que é terrível, né? Levarmos esse eu lá na cruz. Isso porque, sabe, Eula, eu acho que a maioria dos problemas que a gente tem é por causa do eu. Eu não aceito. E eu, né? Então, a gente aprender a lidar com isso é muito satisfatório. E entender que não tem fórmula. A grama do vizinho só é mais verde porque a gente está olhando de longe. Quando você chega lá perto, a grama do vizinho tem tantos buracos quanto a sua, ela também é seca, ela também fica feia, né? Tomar bastante cuidado com as comparações, isso é destruidor. Construir todos os dias, né? Pôr os tijolinhos no lugar, quando um tijolinho fica, pode trazer ele de novo, juntar ele com amor, com oração, com paciência, diálogo, muito diálogo, muita verdade, muita transparência. Não tem outro caminho, não tem fórmula. É um exercício que a gente vai fazendo até que a morte o separe ou Jesus volte para nos levar. Esse é o conselho que eu dou para quem queira ser feliz. Então, é possível ter uma família feliz,
todos cumprindo o seu papel, né? Com a ajuda de Jesus, que é a peça principal, ele precisa estar no centro de todas as famílias. Sim. E cada um cumprindo aquilo que lhe é de ordem, né? O filho fazendo o papel de filho e honrando, a mulher fazendo o seu papel de auxiliadora e de submissão, e o homem, né, fazendo o seu papel ali de provedor e também amando, acima de tudo, a esposa e toda a família. Então eu queria agradecer, Jocely, a sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Amém. Todas as pessoas que participaram conosco, amém. Que Deus abençoe. Um abraço para o pastor Diel e para a Rosilaura, que está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço para a Carla, minha mãe, a Gleiciane também, que está nos acompanhando. Deus abençoe. Que Deus te abençoe ricamente, Jocely, que seu ministério continue sendo essa bênção, que você continue abençoando vidas, como Deus tem te usado para abençoar. Deus abençoe você também, Eula. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Em uma outra oportunidade estaremos juntas de novo para conversar. Amém. Um abraço também para Edilamar, para a irmã Giselda, para o irmão Lalado. Que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Eles estão nos assistindo também. É uma bênção de Deus. Deixo meu abraço também ao pastor, à esposa, todos os irmãos aí de Vargem Alegre, que vocês sabem que eu amo vocês muito, estão no meu coração. Amém. Deus abençoe a vida da Angélica, de toda a família que nos acompanhou aqui também, da minha tia Érica, que Deus abençoe vocês. Daqui uns dias nós vamos ter mais novidades, outras lives, se Deus quiser. Fica todo mundo com Deus. Com Deus.